E para aquele advogado que sonha em entrar na área criminal, qual dica o senhor daria hoje para ele conseguir ter um êxito nessa área? Olha, tem que ter muita determinação e ter, assim, a certeza de que as batalhas, elas, às vezes a gente perde as batalhas, mas a gente tem uma guerra para vencer, né? Tem um papel na sociedade. O advogado criminalista, todo advogado tem esse papel de transformador da realidade social, mas o criminalista, ele vai se defrontar, às vezes, com autoridades, né, com opinião pública, e ele não pode ter medo de cara feia. Ele tem que saber que ele está escolhendo uma profissão que vai colocar, às vezes, ele em choque com a opinião pública. Ele não vai ficar sempre o queridinho da sociedade. Se ele quiser ficar bem com a sociedade, ficar só nos holofotes, é melhor escolher outra profissão, porque a gente é mal incompreendido, não é? No dia a dia, a gente vê cara feia, às vezes, no elevador, dependendo do caso que você pega, né? Então, o advogado tem que ter esse preparo, essa consciência. Mas eu vejo isso muito, essa tenacidade, muito nos criminalistas, né? Normalmente, quem vai para essa área já traz isso consigo. Muita gente me pergunta, mas como que eu sei se eu tenho alguma vocação para ser criminalista? Eu brinco que lê a denúncia. A denúncia é aquela peça inicial da acusação, né? Lê a denúncia. Se você acreditar, você não serve. O advogado questiona, o criminalista, ele questiona. Ele fala, mas com base no que você está falando isso? Onde está a prova disso? Porque o papel aceita tudo. Escrever uma hipótese ali, fazer uma acusação sem lastro probatório é fácil. Não é à toa que tem obras aí, best-sellers de ficção científica, né? Ficção de todos os tipos. E às vezes a gente vê processos e que também são ficções. Você não tem base nenhuma na prova, né? Então você tem que ter essa tenacidade, tem que ter essa curiosidade, tem que ter essa indignação constante de querer uma justiça cada vez melhor. A gente acompanha no nosso país as mazelas do sistema prisional, que para mim é a grande fonte de violência no nosso país, é o nosso sistema prisional. Enquanto a gente não reformar o sistema prisional, não adianta reformar a lei, não adianta aumentar a pena, não adianta aumentar juiz, promotor, polícia, nada disso. O sistema prisional, ele tem que ser refundado no nosso país. Ele tem que ser um local em que a gente vai investir de verdade para a ressocialização. Por mais que haja uma boa parcela de pessoas que não se ressocializarão, há uma outra parcela que sim, que é possível você fazer com que ela não volte para o sistema, retroalimentando esse sistema de violência. Enquanto a gente estiver aumentando a nossa população carcerária, a gente não está fazendo a lição de casa. A gente está tendo uma justiça que só piora a situação. A pessoa entra no presídio e sai pior, está tudo errado. Não, com certeza. Ela deveria, no mínimo, sair igual. Se ela sair pior do que ela entrou, o sistema está sendo disfuncional, está sendo contra o que a sociedade almeja, que é uma sociedade com menos violência. Então, com base no que o senhor mencionou, eu citei aqui 3 pontos importantes para o futuro advogado criminalista. Uma boa oratória. Sim. Não se importar com uma opinião alheia ali da imprensa, ou às vezes até de familiares. E o terceiro ponto ali, acredito que ser muito questionador. Sim. Para conseguir ter um êxito ali na área, né? O questionador, às vezes, a gente confunde com o cara chato. Não é isso que eu estou falando, né? É o questionador no sentido da pessoa que fica indignado, que, sabe, não se entrega, que, sabe... enverga, mas não quebra. Tem que ser uma pessoa que tenha essa firmeza, né, de propósito. Porque se ela é uma pessoa mais frágil, uma pessoa que, qualquer coisa, fizeram uma cara feia, ela já se abate e realmente vai ter dificuldade, porque vai sofrer mais do que necessário, né? É uma profissão, invariavelmente, que a gente vai estar enfrentando a adversidade, porque tem o Estado de um lado querendo encarcerar o seu cliente. E você tem que ter firmeza para resistir. Vai ter N casos que você não vai ter o que fazer. As provas foram feitas de forma legal e etc. Tal, e conduziram provaram que ele é culpado. Ele vai ter que pagar a pena dele. Tudo bem. Mas tem que ser dentro de um jogo justo.